E a coisa um pouco mais, agora, mais justa, uma saia mais justa, para a gente falar, poder falar alguma coisa um pouco até mais marcante. Até a Edna leu um pouquinho disso no texto, que é o seguinte: o mundo dos negócios não é machista, mas é masculino. Quando um homem fala diretamente, vai direto ao ponto, quando ele é objetivo, ele é considerado assertivo. Quando uma mulher vai direto ao ponto, quando ela é objetiva, ela é considerada agressiva. Qualquer coisa que a gente fale um pouquinho mais firme, parece que a gente está tendo um problema. A gente não pode falar assim dentro das organizações. As organizações estão preparadas para que a gente fale de maneira mais branda. Alguma coisa parecida com isso. Ô, gente, nós estamos tendo problemas muito sérios no dia a dia de trabalho. Eu queria conversar com vocês, rapaz. Gente, se a gente falar assim, está tudo bem. Mas um pouco é culpa nossa. Sabe por quê, Débora e Márcia, eu acredito? Porque nós criamos os nossos filhos falando com eles de um jeito que, quando eles crescem, eles acham que todas as mulheres vão falar assim com eles. Ai, amor, você é a coisa mais linda da mamãe. Você não é o menino mais lindo só da mamãe, você é do universo. O moleque cresce pensando que ele é o rei do universo. Eu sei porque eu tenho um de 16. As crianças, os meninos estão no meio e o mundo gira em torno deles. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um monte de reis. E agora o que está acontecendo? Eles querem um reinado deles. Então, você está dentro da sua empresa, você está lidando com um monte de rei. Pergunta para você, Débora, como é que tem sido essa sua vida lidando com esses vários reis que nós colocamos no mundo? Difícil, boa tarde a todas. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela pergunta. É muito saia justa, realmente. Quero dizer que estou na experiência de criação de um rei que eu acho que vai ser poderosíssimo. Pedro tem só 6 anos, mas brincadeiras à parte, Pedro, eu tento aplicar algumas coisas daquilo que eu acredito. Com relação a essa expectativa, é verdadeira, das mulheres serem mais brandas e procurarem um pouco mais conciliar. O que eu acredito e tenho feito é que eu não preciso despir-me dessa característica de tentar conciliar e ir para a terceira via, mas eu não posso perder de vista a objetividade e qual é mesmo o objetivo que a gente tem que atingir. Então, eu tenho atuado com um conjunto de ferramentas, vamos dizer assim, da comunicação ao jeito, né, para tentar resolver essa questão de percepção, assim, lá vem, vai me tratar e tratar aos problemas como se fosse mãe, né, que a gente quer prover todas as questões. Então, no trabalho, quem é o público, onde eu estou, numa reunião de diretoria, é tudo meio matematicamente calculado, isso dá trabalho, né? Então, tem que ter um modelo matemático, se é na diretoria, se é para uma decisão, se é numa reunião de equipe, se é para engajar, se é numa reunião de equipe e é para comunicar, se é com o meu presidente e é para inspirar, todas são posições diferentes. E aí eu consigo manter um pouco de ser singela, branda e feminina, por que não? Né? E também tomar a decisão sempre que precisa. Então, eu não abro mão, eu só adapto a forma de uma forma matemática para aquilo que eu preciso contribuir como objetivo final. Porque, no final das contas, no nosso 70, isso vai ter contado como uma realização. Então, é importante esse objetivo e arrumar a forma. Obrigada. Bacana, vi que você já entendeu que o caminho correto é o caminho do meio. Não dá nem para a gente querer usar todos os códigos masculinos e ficar o tempo inteiro jogando um jogo desse tipo. Não dá, porque é doloroso, nos violenta e faz com que a gente perca uma das armas mais importantes que a gente tem, que é a doçura.
que é o nosso lado belo, do lado de dentro e de fora, que a gente tem que usar como uma arma branda, como uma arma branca, positiva, que a gente sabe que no final mesmo, o amor faz uma grande diferença. Lá, no fundo, você vai usar. Mas a hora que você precisa ser firme, você tem que ser firme e usar aquilo que você aprendeu também dentro do mundo masculino, que é essa assertividade, essa direção que a Débora muito bem colocou. Para você, Márcia, como é que é isso no dia a dia? Como é que você tem enfrentado essa situação de chegar num cargo como você chegou, de ter galgado essa trajetória bonita e hoje ter que enfrentar esse reinado que eu descrevi? Boa tarde a todas. Eu fico feliz quando você fala das suas metas, porque eu também consegui ser gerente antes dos 30, diretora antes dos 40, mas não quero ser presidente antes dos 50. Optei por ser mãe de novo, estou com 2 menininhas, tenho uma filha de 25 anos e tenho 2 bebês gêmeas, com 1 ano e meio. Então, a Edna sabe da minha batalha aí, né? Do meu marido tem 15 anos a menos do que eu, né? Então... Eu falo que a gente tem que chegar numa hora da vida e tomar algumas decisões. E eu tomei a decisão, realmente, de trabalhar. Eu trabalho há 25 anos no Grupo Saint-Gobain, que é um grupo francês, uma cultura extremamente machista e masculina, que vem passando por um desenvolvimento muito grande na área de diversidade. Inclusive, eu faço parte do grupo de diversidade, onde a gente tem como meta aumentar o número de mulheres no poder. Eu sou favorável, entre aspas, eu acho que a gente não pode transformar isso em cotas e começar a criar nós mesmos uns preconceitos, porque as pessoas acabam olhando para você e falando, então é porque você é mulher que você está nessa posição. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem competência e está mais do que provado que as mulheres, todas as vezes que elas partem para uma oportunidade melhor, elas são melhores. Um pouco por essa questão da sensibilidade que nos é dada por Deus, por Jesus, por ser mãe, por ter que desenvolver vários papéis, por ter que estar de olho, né, em várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente acaba desenvolvendo um nível de habilidade que os homens têm as suas qualidades. Eu não gosto de criticá-los em hipótese nenhuma, mas que eles passam a sair no prejuízo. Então, está comprovado que as mulheres assumem posições e elas acabam sendo bem-sucedidas e, às vezes, até conseguindo resultados melhores por todo esse lado mais sensível. O que eu acho é que, às vezes, existe um preconceito entre nós mesmos, né? Nós, mulheres, acabamos colocando alguns preconceitos. E eu acho que o grupo diversidade que a Saint-Gobain está desenvolvendo, ela está quebrando, antes de falar, não, a gente tem que ter X% de mulheres no poder, trabalhar um pouco até as mulheres. Trabalhar um pouco essa questão de como vai ser ter mais mulheres no poder. E os homens, óbvio, eles estão vendo essa evolução. Então, hoje, eu nunca tive esse problema e hoje, muito menos, eu tenho, dentro do comitê de direção que eu participo, eu sou a única mulher, mas eu sou ouvida, eu sou respeitada, eu sou um pouco dura, eu sou vista um pouco como dura em algumas situações, a Edna sabe, né? Nós já negociamos muito com a Admix, né, Edna? Mas não podemos perder o foco de que a gente é mulher, porque senão a gente nós acabamos tendo ações masculinizadas para chegar, nós mesmos até acabamos mudando nossa essência para se comparar a gestões masculinas, e acho que esse é o grande risco. Então, eu acho que essa evolução feminina, ela passa principalmente por uma consciência nossa de perceber que a gente pode, sim, sem mudar aquilo que é nosso de essência. E ser respeitada, sim. E eu acho que isso vem muito ao encontro da nossa vida pessoal, de ter um equilíbrio entre o profissional e pessoal. E ser respeitado, sim. Não adianta a gente brigar por diversidade, a mulher ter que ficar até 10, 11, meia-noite todo dia, ser cobrada como um papel masculino. Então, nós temos que colocar nossos limites e cuidar da nossa vida pessoal, que eu acho que esse é o grande fator de sucesso da nossa carreira e da nossa vida familiar. Perfeito. Vou pegar o gancho da vida pessoal.
Vida pessoal é uma coisa que as mulheres têm dificuldade em viver, não por conta só desses 70% que eu falei, que a gente quer fazer várias coisas, ser perfeito e tudo mais. Mas a gente esqueceu um pouco nos últimos 20 anos, pelas pesquisas que eu fiz para escrever esse livro Mulher e Trabalho, nós deixamos um pouco de lado o que a gente chama de qualidade de vida. Todo mundo acha que crescendo mais, a gente vai poder fazer mais coisas. E às vezes a gente faz mais coisas do mesmo tema, que é basicamente trabalho e família. Porque a mulher, em geral, ela sai de casa e vai para o trabalho, do trabalho para casa. Tem muita mulher infeliz por aí, que ela está vivendo mais ou menos como um refém de si mesmo, porque ela tem que cobrir vários papéis. Ela tem 2 jornadas, às vezes 3 jornadas. Mas a gente tem visto também 4 jornadas, mas a gente vê também algumas mulheres fazendo algumas modificações na vida delas. Uma modificação que a gente tem visto é a quantidade de mulheres que têm se casado com homens mais jovens. Eu vou pegar esse gancho porque a Márcia trouxe isso para cá e toda a população feminina aqui fez uou! Porque, em torno disso, gente, vamos falar, porque aqui é saia justa, vamos falar por que existe um preconceito no mercado mundial, talvez, mas no Brasil mais ainda. Por que uma mulher não pode se casar com um homem mais jovem que ela, 15 anos. Eu quero ouvir um pouco o que as mulheres pensam, porque eu não sei se é impressão minha, mas é raro uma mulher declarar assim publicamente, eu sou casada com um homem 15 anos mais nova. A maior parte ficou com vontade, você viu? Que ficou todo mundo assim em cima. Então, eu queria ouvir primeiro a Débora. Débora, como é que você vê isso da mulher? Ela se separa e casa com um homem 15 anos mais jovem. Ou então, ela vai logo de cara e já casa logo, de primeira, já faz certo logo. 15 anos mais jovem. Gente, faz diferença 15 anos, Débora? Toda. Eu não posso aqui dizer dessa experiência, porque eu sou casada há 17 anos com o mesmo homem. O que eu suponho, aqui no meu imaginário, todas têm, é que, no mínimo, o ritmo seria diferente, porque um homem mais novo teria outras propostas. Então, eu chegaria em casa e eu teria que pensar ou executar outras propostas. Isso parece legal. E hoje, por causa da intimidade, 17 anos passados, se eu ligar e falar tem uma proposta, pode ser que, né, não aconteça. Então, eu acho que isso, acho que traz juventude, traz vontade de dançar de novo, traz talvez vontade de fazer coisas, mas eu sou careta e sou absolutamente apaixonada pelo meu marido. Então, nesse momento, eu enxergo que ele também me completa nisso. Mas eu imagino aqui, deve ser isso. Deve ser bacana, deve ter outro ritmo. Talvez a gente também queira ficar mais bonita, né? E aí a autoestima fica melhor. Talvez também a gente vai descobrir aquelas habilidades que a gente tem de cozinhar, de servir uma boa mesa belíssima, como a Edna fez hoje para a gente. Que no dia a dia, depois de muito tempo passar, talvez você não arrume tão bem a mesa. E essas coisas que a gente tem um prazer enorme de fazer, os meninos talvez nem saibam. Eu estou falando por mim, mas arrumar a mesa, o conjunto de toalhas, o lençol, essas coisas que são tipicamente femininas, eu adoro fazer. Depois de 17 anos, no vucu-vucu, talvez não dê tempo, mas com um marido com 15 anos a menos, nem pensar, certo? Gente, que demais! Salva de palmas para a Débora. Gente, olha só como é importante a gente falar de temas que supostamente são tabus. Porque quanto tempo a gente viveu temas que mulher não podia falar? Porque fica feio, pega mal. Você não pode falar um negócio desse. Quando a gente vê 2 mulheres de sucesso, bonitas, jovens, falando claramente, declaradamente, coisas que a gente ainda não tem coragem de falar, e a gente fala isso num talk show, diante de todo mundo, é porque, gente, está na hora da gente repensar alguns valores. Porque se no fundo, nós ainda agimos como agíamos 30, 40 anos atrás, o que efetivamente mudou na nossa vida? Nós só acrescentamos mais coisas para fazer. Estou errada? Então, cada dia que passa, a gente quer fazer mais coisas, mas eu não vejo ninguém dizendo, toma isso aqui para você a mais. Não tem isso. Então, nós ainda não podemos nos casar com homens 15 anos mais jovens. Vocês estão me entendendo? Está claro para vocês que vocês estão proibidas de se casar com um homem 15 anos mais jovem, porque isso é um afronto para a sociedade. É quase como sucesso. O sucesso é uma ofensa pessoal, em geral, na sociedade, porque sempre tem alguém assim dizendo, ah, mas aí tem coisa.
Aí tem coisa. Porque é mais fácil na sociedade, gente, fracassar. Fracassar é um negócio simples. Você fracassa e todo mundo fala para você, ah, coitada, né, gente? Então as pessoas não têm problema em aceitar a gente que fracassa. Agora, a gente com sucesso. Imagina que a gente hoje tem um evento chamado Mulheres de Sucesso. É demais a gente estar aqui hoje, não é? É porque nós somos assim. Você, que é uma vitoriosa, né, que representa todas nós aqui, uma mulher com 15 anos, com um marido com 15 anos a menos, mais jovem, queria que você descrevesse, já que a Débora colocou você, olha, eu não tenho a mínima ideia, mas deve ser o máximo. Você viu a expressão dela? Olha, eu amo meu marido, mas 15 anos faria uma diferença. Ela descreveu o cenário. Vocês ouviram a descrição do cenário da Débora? Eu não sei o que ela anda pensando, mas olha, eu vi a mesa da Débora posta, a mesa, ela falou dos talheres, usou os exemplos, ela estava de olho para ver. Tudo isso aí, Débora, precisa pensar, né? Vamos analisar. Eu vou passar agora para nosso exemplo, aqui, nossa amiga, para falar um pouquinho disso, que eu também sou casada há 16, 17 anos, com o mesmo marido, só que tem um detalhe, eu sou segunda esposa, olha o perigo. Porque quando o homem põe número na esposa, segunda esposa, para ir para a terceira, o cara vai rapidinho. Então, eu já avisei para o meu marido, aqui não é Oriente Médio, não, que a gente põe número em mulher. Então, eu vou passar agora a palavra para a Márcia, que está toda feliz aqui, né, para a gente ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Gente, 15 anos mais jovem, assim, nós, hoje, nós mulheres de 40, 45, 50 anos, nós não somos velhas, né? Então, a questão de pique, a questão realmente te traz uma... Eu acho que o que traz é um novo amor e não a questão da idade, né? Eu acho que a questão da idade, ela nesse momento, ela não é tão significativa. Mas eu acho que o mais significativo é você se realizar como uma pessoa. Também eu já tive 2 casamentos, o Gustavo é meu terceiro. Então, meu terceiro marido. Eu me casei com o pai da Camila muito jovem, com 18 anos. Eu tive 3 namorados e 3 maridos. Só. Eu me casei com o pai da Camila, dos 18 aos 28. Me casei com o meu segundo marido e 10 anos também. Então, não pode falar que não deu certo, porque ficar 10 anos com uma pessoa 2 vezes, não pode falar que não deu certo os 2 casamentos. E quando eu resolvi que eu não ia mais me casar e resolvi chutar o pau da barraca, peguei um jovenzinho e casei de novo. Então, eu não posso dizer para vocês que foi tudo premeditado, porque não foi. Eu fiquei com o Gustavo para me libertar da aliança. Agora eu vou aproveitar tudo que eu não aproveitei. Tive a Camila muito jovem, com 18 anos, e falei, agora eu vou sair com um jovenzinho e vou aproveitar. E me casei de novo. Então... é muito bom. Eu tinha uma meta, nunca ser confundida com a mãe dele. Então, o dia que alguém falasse, ela é sua mãe, eu ia, na hora, me separar. Mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu, mas eu também faço por não acontecer, né? E realmente temos alguns problemas, algumas vantagens de ter mais pique. Então, todas nós aqui sabemos que a gente não tem esse pique todos os dias, mas eles, com 28 anos de idade, a gente há de convir que... Agora, com gêmeas, tudo fica mais tranquilo. Mas é muito bom. Eu acho que o importante é você se realizar independente da idade. Agora, o preconceito é uma coisa que existe. Um homem com uma mulher mais jovem, ele é demais. A mulher com um homem mais jovem é assanhada. Então, você tem que conviver com isso. E minha filha, tendo só 3 anos a menos que o meu marido, quando saía nós 3, achavam que ele era namorado dela. E aí, quando ele me beijava na boca, ninguém entendia nada. Então, nós tivemos que conviver com isso, convivemos muito bem, nossas famílias se adoram, a avó dele tem a idade da minha mãe, se dão super bem, a minha sogra tem quase a minha idade, ela tem 48 anos, somos amicíssimas e tudo é maravilhoso. E minhas filhas são o maior presente de Deus que eu pude ter.